tonalidade diferenciada, que tem mais de um canto, menos do outro. Tá? Então, esse animal, ele tem na sua epiderme, ele tem uma celulinha chamada cromatófalos ou cromatóforos, que vai conter dentro dessa célula uma enzima que vai gerar uma tonalidade diferenciada no corpo do animal. Então, ele pode emitir diferentes tonalidades. Então, não sei se vocês lembram, durante o período que a gente estava vendo lá o turninho, a gente viu a lula. Termina, por favor, Jorge. Fala para mim, qual que é a dúvida? Pode falar. Eu queria te perguntar, a Ana Lula tem o mesmo bico de putina que tem no polvo? Oi? Na Lula tem o bico de putina que tem no polvo? Tem, já vou falar disso. Então, essas células especializadas aqui, elas vão fazer com que o animal consiga se comunicar com o seu semelhante. Então, por exemplo, se ele se vê em perigo, se vê uma determinada presa, ele emite uma tonalidade diferente. Esses cromatóforos, eles vão fazer com que a epiderme do animal mude de cor. Aí você vai falar assim, então esse animal enxerga colorido? Não, esse animal não enxerga colorido, mas ele vai enxergar a diferenciação de cor, tá? Então, assim, o que eu quero dizer é que a parte de estar mais claro, mais escuro, existe uma sequência, né, dessa tonalidade no corpo que faz com que um animal se comunique com o outro. Então, a comunicação dele é justamente pelo diferencial de cor da epiderme. Vocês lembram lá do filme que a gente estava vendo, que mostrava, né, a lula, quando ela estava fugindo, ela foi ficando meio azulada, né? Então, naquela espécie, os cromatóforos emitem uma cor mais pro azul, tá? Na grande maioria, a tonalidade é esse rosa que vocês estão vendo, tá? Então, no caso das lulas, vão ter 10 pés, sendo que 2 são maiores, tá? Esses 2 maiores são chamados de tentáculos também, eles vão servir para se proteger, vão servir para agarrar o alimento e vão servir também, no caso do macho, como forma de cópula, tá? Então, o macho, ele retira dele os espermatozoides lá dentro do manto, tá? E depois ele coloca dentro do manto da fêmea, isso aqui, no caso do macho, quando ele chega à fase reprodutiva, ele fica com, você vê uma coisa, uma conchinha, tá? Então, ele vai ter o tentáculo, mas ele cria, assim, fica parecendo uma concha. Então, ele vai penetrar, ele vai colocar isso aqui dentro do corpo dele, pegar lá na espermateca os espermatozoides e vai inocular na fêmea, tá? A reprodução, a fecundação vai ser interna, vai colocar os ovos, né? E você vai ter desenvolvimento direto, porque não vai ter formação de lago. A gente tem aqui algumas espécies que, às vezes, o animal, logo depois que coloca os ovos, o animal morre, tá? Em outras espécies, não. No caso do polvo, como a fêmea, ela fica cuidando dos ovos durante todo o período de gestação, que pode variar de 2 semanas até 8 semanas, vai haver com a temperatura da água, tá? Então, assim, mesmo para a mesma espécie, a gente vai ter tipo de duração de gestação diferente, tá? Eu digo do desenvolvimento do solo, tá? Vai tudo depender da temperatura da água. Como esses animais, eles ficam, a fêmea especialmente, ela fica sem comer durante todo esse tempo, ela fica cuidando dos ovos, mas ela morre por fome mesmo, tá? Existem espécies que macho e fêmea morrem logo depois que os ovos eclodem, né? Porque a fêmea cuida um pouquinho ainda, no caso dos polvos, né? Ela cuida ainda um pouquinho da sua cria e logo em seguida ela morre. Tem espécies não, tem espécies que podem reproduzir várias vezes, tá? E o interessante, que foi utilizado no matadouro, e tem poucos que eles ficam juntos. Então, se reproduz agora, depois é o mesmo macho, a mesma fêmea, então eles são mais ou menos fiéis. Mas isso depende de espécie para espécie, tá? Bom, a jogadeira, no caso aqui, vai servir para dar explicação ao corpo do animal, né? Para ele fazer o giro. Aqui no caso, né, como o corpo é diferenciado, então não tem as nadadeiras, tá? Quando a gente corta esse animal, eu vou cortar uma aqui que já está sem cabeça, para a gente conseguir visualizar a parte interna.
Pode filmar isso, não? Não. Legal, né? Aqui tá mais uma Vai depender do sexo. Tem sexo, como eu falei pra vocês. Que foi contar construção, em 45 metros. 45 metros? É, mas as gigantes, se eu considerar as gigantes, só as de 15 metros. Você na orelha dela? Vamos lá. Vamos lá, gente, tem que filmar agora. Vamos Olha, aqui no caso, em esse animal, a gente já tá. Vamos sentar, depois eu vou ver se eu filmar. Tchau, tchau, por favor.